da melhor forma possível. Por gentileza, agora o Wilson, tomando uma aguinha. Por gentileza, inclusão. Inclusão. Vamos lá. Esse tema é super importante. Inclusive, a gente diz que São José dos Campos, ela hoje tem um eixo da cidade que se orgulha de dizer: bom é viver aqui em São José. Eu quero dizer o seguinte: eu, quando cheguei em São José dos Campos, 28 anos atrás, já achava bom viver em São José, tanto que achava bom que me estabeleci aqui, né? Vim para fazer um mestrado, para ficar 2 anos, e acabei me estabelecendo e estou aqui desde então. E assim acontece com muitos outros moradores, muitos outros, vamos chamar de cidadãos joseenses, que vêm de fora, gostam da cidade, acham bom viver, e já é bom viver há muito tempo, pela localização, pelas pessoas aqui, pelo ímpeto do desenvolvimento, e não necessariamente porque a gestão atual faz disso um bom viver. Então, mas tem um eixo que se orgulha desse bem viver. A gente tem que estabelecer o bem viver para toda a sociedade joseense. São José dos Campos é cheio de contradições. São José dos Campos é uma cidade que se diz inteligente, mas que falta água para determinados segmentos da população. Nós temos um número, por exemplo, que eu não citei na questão da moradia, mas é importante, um número de núcleos em situação que precisam, precária de regularização, que precisam de regularização, né? São situações em não regularidade de moradia. Algumas delas estão em situação de risco e nós não temos uma tratativa direcionada para esse grupo, né? Então são cerca de 200, a gente está falando aí de mais de 10 mil pessoas, né, envolvidas nesse aspecto. A gente tem que trazer essas pessoas, a gente tem que incluir essas pessoas à cidadania, né? Então, inclusão é uma coisa que a gente tem que fazer em todos os eixos. Vou dar outro exemplo de inclusão. Quando a gente fala de mobilidade urbana, nós temos voltando à questão das pessoas com deficiência, o transporte público de São José, ele se exige que os ônibus sejam ônibus adaptados. Porém, toda a outra estrutura, a infraestrutura não está adaptada. Então, às vezes você tem um ônibus que tem, inclusive, plataforma para elevar a cadeira de rodas ou qualquer coisa assim, mas aí o cidadão desce da cadeira de rodas e na calçada ele já não tem uma guia rebaixada. Na calçada ele já não tem continuidade porque a calçada está quebrada, porque ele não tem, no passeio público ele não tem essa capacidade, essa possibilidade. Então, isso não é inclusão, né? Não é inclusão, por exemplo, quando eu tenho uma assistência para pessoas com deficiência, mas que só se utiliza quando a pessoa está indo para a escola ou para um atendimento de saúde. Por exemplo, e se a pessoa quer ir para um evento cultural? Ela não tem essa assistência. Estou falando do transporte adaptado específico, ela não tem essa assistência. Ela só pode ir de transporte adaptado quando vai para uma consulta pública, ou uma consulta de saúde, ou para a escola. Então, contraturnos escolares, outras atividades esportivas, atividades culturais, não são cobertas, a gente precisa incluir. Isso é inclusão. Então, tem uma série de outros fatores. Inclusão também é um fator transversal, ele tem que estar pontuado em todas as outras políticas públicas. Ok,